Sim, e às vezes a gente não vai ser julgada pela gente mesma, né? A gente acredita conscientemente, não é para mim e tal, mas de repente tem esse desejo inconsciente aí, né? Voltando um pouco para o que a gente estava falando da escuta do analista, né, da escuta flutuante, voltando a partir desses exemplos que a Keller trouxe. É da escuta analítica também, escutar esses lapsos, escutar esses silêncios, escutar essas falhas de memória. Ai, é fulano, não é fulano, é fulano, não é fulano. A gente escutar tudo isso também é parte do processo analítico, né? E aí a gente vai para a interpretação dos sonhos, que também, acho que não sei se era o Freud ou é uma daquelas frases que é super atribuída a ele, né? Que é a estrada régia para o inconsciente. Eu acho essa frase muito boa, mesmo se não for dele. Mas, de qualquer modo, quando a gente sonha, é quando o nosso consciente ele baixa a guarda um pouco. Por isso que, quando a gente vai falar de sonhos, acontece muito no consultório das pessoas falarem: nossa, eu sonhei com uma coisa e não teve nada a ver. E aí as pessoas trazem toda a historinha lá. Volta para a escuta do analista. A gente escuta a historinha, mas a gente vai pescar os elementos ali, né? A Interpretação dos Sonhos é um livro muito chave para a psicanálise. Ele foi terminado, se não me engano, né, em 1899, mas lançado em 1900 para dar essa virada de chave mundial mesmo, assim, do tipo, nossa, olha, algo foi construído aqui, né? Nesse livro, inclusive, é onde o Freud ele traz algo que a gente chama de primeira tópica dele, que é onde ele traz os conceitos de consciente, pré-consciente e inconsciente. Isso ele vai levar por todo o processo analítico, vão surgindo outras teorias para ir junto, mas essa ideia de consciente, pré-consciente e inconsciente surge nesse texto, né? O que o Freud vai falar nesse... Eu vou falar um pouquinho de como o Freud entende isso e como a gente poderia interpretar sonhos, por exemplo. Quando a gente sonha e vai falar para o analista, todo analista vai amar sonhos, então sempre levem sonhos para o analista, que a gente sempre gosta muito. Quando ele vai falar, nossa, eu sonhei com uma coisa aqui, e ele começa a narrar o sonho. Isso que é a historinha do sonho, a gente vai chamar de conteúdo manifesto. É o conteúdo que a gente consegue lembrar do sonho, que ele vem nesse formato de historinha. Esse formato, ele vem muito codificado pelo inconsciente, que no inconsciente a gente tem desejos e raivas e tudo que a gente não consegue olhar de forma consciente sem que isso seja muito traumático para a gente. Para isso passar pela barreira do recalque ali, o inconsciente, que ele quer de fato vir para a consciência, ele vem mais ou menos codificado. Então ele vem nesse formato de historinha. Daqui a pouco eu dou uns exemplos, eu acho que fica um pouquinho mais fácil até. Ele vem nesse formato todo codificado, que é esse conteúdo manifesto que a gente falou, e aí a gente consegue falar do sonho. Esse conteúdo, ele passa por processos que o Freud vai falar nesse livro também, que são processos de condensação e de deslocamento. Quando eu falo de condensação, são várias coisas que aconteceram, eu vou condensar no sentido de reduzir mesmo, a um elemento só. Quando eu estou falando de deslocamento, eu estou falando de sonhar com um personagem no lugar do outro. Por exemplo, eu posso sonhar que eu estou com muita raiva do meu chefe, que eu matei ele e joguei ele da janela. E o quanto talvez eu não tenha brigado com o meu pai ou com uma figura mais próxima uns dias antes, mas para mim seria muito traumático sonhar com uma figura de autoridade tão próxima quanto familiares, quanto o pai ou a mãe, enfim, por exemplo. Para eu conseguir sonhar e liberar esse afeto, liberar essa angústia, eu sonho que eu matei o meu chefe, que não deixa de ser uma figura de autoridade. Aí, na minha escuta analítica, no processo analítico, a gente vai perceber em que lugar esse chefe, onde ele foi deslocado, né? Em que local esse chefe se encaixa para a gente conseguir descarregar esse afeto, essa emoção desse jeito, né? Voltando para os processos. Tem os deslocamentos, e quando a gente fala, por exemplo, que o Freud vai trazer como sonho de angústia, que é o que a gente chama de pesadelo. Que às vezes, por exemplo, no pesadelo, a gente está tão investido libidinalmente ali, a gente está sonhando tanto, que às vezes ou a gente não lembra, ou quando vai acontecer alguma coisa muito grave. Por exemplo, eu vou cair de um prédio, vai acontecer alguma coisa, eu acordo muito no susto. É algo que vazou ali
pelo recalque, mas eu ainda não estava pronto para lidar com aquele conteúdo. De repente eu vou lá e acordo, esse sonho me angustia muito. Às vezes eu lembro, às vezes eu não consigo lembrar muito do sonho, mas lembro da sensação. Acontece muito isso, da pessoa saber que teve um pesadelo, não lembra das imagens, mas acorda muito angustiada, acorda muito tensa, às vezes com o pescoço muito travado, né? Quando a gente está falando, por exemplo, é muito comum a gente ouvir isso também, sonhos de criança, porque coisas que o Freud vai trazer. O sonho é a realização de um desejo. Pegar um exemplo, uma criança que estava, sei lá, numa viagem, aí viu um parque, queria ir no parque, não foi no parque. De repente, essa criança vai acordar e trazer, eu sonhei que eu fui no parque. Você consegue ver que é muito fácil a ligação. Ela sonhou, a realização do desejo se deu ali no sonho, né? Porque a criança ela não teve ainda tantas experiências de vida, não teve tanta coisa para recalcar, ela não tem que fazer tantos deslocamentos e condensações, considerando os poucos anos de experiência de vida dela ali. Conforme a gente vai crescendo, vai se tornando adulto, essa linguagem do inconsciente ela vai se tornando muito mais rebuscada, a gente vai deslocando muito mais, a gente vai condensando muito mais. Então, a gente vê, quando a gente está na clínica, analisando traz o sonho, que é realmente sobre desmanchar códigos. Eu me sinto um pouco Sherlock Holmes mesmo, no sentido de pegar cada elemento do sonho e destrinchando e devolvendo a pergunta para o analisando, que é: o que isso significa para você? Por isso que não funciona muito, eu lembro que tinha muito nos anos 90, aquelas revistinhas de interpretação dos sonhos, uma coisa assim. Porque o sonho, ele é singular de cada indivíduo, porque cada indivíduo vai ter a sua própria bagagem de símbolos para ir codificando aquilo tudo, né?